Olá, como estamos vendo na nossa jornada, cada número, ele também representa uma forma de compreender a vida, uma forma de entender a vida. Cada número tem um significado simbólico também, além do literal. E o que significa o símbolo, do qual eu tanto falo? Como que a gente pode entender o que é símbolo? Por exemplo, quando a gente fala sobre trabalho, o que é trabalho? De forma literal, a gente vai entender que trabalho é o seu desprendimento de tempo numa função para poder receber um dinheiro em troca. Esse seria o trabalho, de forma literal. Mas onde entra o símbolo no trabalho? Então, quando a gente fala do trabalho como forma simbólica, a gente vai entender que o trabalho também é uma forma da gente conhecer mais o outro, conhecer mais a si mesmo a partir dos encontros. É uma forma da gente exercer uma função no mundo. É uma forma da gente também trazer dinheiro para a nossa vida, da gente manter a nossa vida a partir da nossa entrega, do nosso esforço. Então, quando a gente vai ler algo de forma simbólica, a gente consegue construir um contexto dentro daquele tema, por exemplo. Outra questão, relacionamento. O que é um relacionamento? De forma literal, você está com uma pessoa do seu lado e vocês compartilham a vida. Agora, de forma simbólica, o relacionamento é um espelho que você vê na outra pessoa. A falta de relacionamento também pode nos ensinar de forma simbólica a partir do isolamento, por exemplo. Então, esse é o símbolo. Essa é uma forma da gente entender o que é símbolo. E para poder a gente passar a enxergar a vida de forma simbólica, é também toda uma jornada, assim como aprender um novo idioma. Pode começar de forma difícil, porque você está entrando em contato com uma forma de entender a vida muito diferente, mas aos poucos você consegue observar com clareza que o símbolo está em todo lugar. O literal sempre vai existir, mas o simbólico também dá mais uma camada na nossa vida. Nós estamos vindo do 8, ali nós encontramos a potência, o poder, o instinto, a força. E assim como todos os arcanos, o 8 representa toda uma jornada. Quando a gente pega os arcanos para poder estudar, a gente reparte uma parte da realidade e aprofunda naquele tema. Então, quando a gente fala de mãe, a gente vai estudar toda uma questão voltada para a mãe. Quando a gente fala de pai, a gente entra em toda uma camada representante do pai. Quando a gente fala de ética, a gente vai para outra camada representante da ética. Dessa forma, a gente separa, a gente discerne a realidade e consegue compreender melhor. Então, no 8, nós encontramos a potência como mais uma das partes da jornada do ego, da jornada humana. Depois disso, nós vamos, por fim, para o número 9. O número antes de retornar ao 1 novamente. Então, o que o 9 representa? Nós podemos entender que o 9 representa uma síntese de tudo. O 9 representa o momento onde a gente volta de novo para nós mesmos. A gente tem a nossa vida, a nossa jornada, mas quem a gente é quando a gente está na nossa própria presença? O que a gente encontra ali? Sem precisar lidar com as questões do mundo. O tarô chama o 9, nessa parte da etapa, de o eremita. O eremita, então, é o momento da depuração de tudo que foi vivido. É também mais uma outra etapa do ego da qual ele precisa encarar na própria vida. Então você lida com todas as questões do mundo, com todas as questões internas, e por fim você entra na caverna do eremita. A imagem foi retratada pelo deus egípcio Tote, o deus escriba, o deus da sabedoria. Tote, na mitologia egípcia, é o deus que representa a própria capacidade de discernimento da realidade. De alguma forma, ele ajuda a compreender o que é cada coisa. Na imagem, nós vemos nosso peregrino de encontro com esse grande eremita. Nosso peregrino é o ego. Para poder a gente entender melhor o eremita, mais um novo termo deve ser incluído aqui.
Não que esses termos representem apenas os arcanos, mas eles podem ser bem representados por determinados arcanos. Agora nós vamos conhecer um termo chamado logos. O que é o logos? De forma simples, logos representa a capacidade de discernimento da realidade. Logos é uma palavra da qual deriva a palavra lógica. Então, a partir da lógica, você entende as coisas. Você entende que 2 mais 2 é 4, que esquerda é para um lado, que direita é para o outro, que para cima é para uma direção e para baixo é outra direção. Então, o logos é a nossa capacidade de discernir a realidade. Caso contrário, tudo seria pertinente, tudo seria misturado. O logos é aquele que se opõe e complementa o eros, que a gente viu lá nos Enamorados. Então, enquanto o eros nos atrai para o amor, para o desejo, para a fusão, para a mistura, o logos é aquele que corta e discerne o que é cada passo dado, o que é cada questão da nossa vida. Então, o eremita aqui, ele representa o livro com uma pena e um orbe de luz. O ego entra para essa caverna e ali ele se encontra sozinho. O eremita vai representar os momentos onde você encontra a sua própria solidão, a sua própria solitude. A solidão muitas vezes será sentida nos momentos onde a gente percebe que ninguém vai fazer por nós o que a gente precisa fazer. Isso é solitário por si só. Ninguém cumpre a nossa jornada por nós mesmos. Uma pessoa pode até nos ajudar a entender o nosso mundo interior, a nossa própria caverna interior, mas não necessariamente realizar algo por nós. Então aqui nós encontramos o livro e a capacidade da escrita. Esse livro e essa escrita podem ser simbolizados pela experiência da nossa vida. O eremita é um momento onde a gente precisa se retirar, aonde o ego se retira para poder discernir tudo que ele vive. Então, se você lida com questões no trabalho ou na família, quando você está sozinho, você precisa do logos, do discernimento, da separação, do corte, para poder compreender o que do que você vive é seu, é pertinente à sua vida, o que pertence ao outro, o que deveria ser retirado da sua vida. Você vai discernindo. Caso contrário, você abraça tudo porque Deus é amor ao próximo, então você tem que amar a tudo e a todos da mesma forma, sem discernimento, sem entendimento. Não é bem por aí. Então o Eros nos chama ao amor, o Logos nos mostra que o amor precisa também da separação. Por mais que você se atraia numa direção, você tem que entender que precisa existir uma distância objetiva para poder você lidar com aquela situação. Caso contrário, você se mistura e não percebe o lugar onde você está indo, de forma simbólica. E o orbe de luz dentro da caverna é a nossa própria consciência. Então a gente entra para dentro de nós mesmos e o que a gente encontra ali é apenas a nossa consciência, nada mais. Nem sempre a gente vai conseguir ver a caverna por completo. O objetivo é a gente dar um passo de cada vez, de acordo com as nossas possibilidades. O eremita nos ensina que a nossa consciência, por mais iluminada que ela seja, por mais luz que ela represente, ela é limitada. É uma luz, mas não é necessariamente todo o sol. Então o eremita ele representa o recolhimento, a depuração. Você aprendeu a respeito do amor, você aprendeu a respeito do autoconhecimento, do inconsciente, você investiga a si mesmo, você estuda, você participa da vida, mas e quando você precisa se recolher? E quando você precisa se reconhecer como alguém que, se hoje não estivesse no mundo, o mundo continuaria girando da mesma forma? O eremita nos ensina muito a respeito da humildade. Aqui é o momento onde o ego percebe que a vida continuará mesmo em sua ausência. Então o ego ele perde muito da importância, mesmo que ele observe toda a potência espiritual junto do instinto ali na força. Mesmo que ele perceba que ele consegue tomar as rédeas da sua vida e tomar decisões. No fim das contas, o 9 nos leva para a depuração.
o ego deixa de ser centro. Ele observa que a vida dele, por mais importante e especial que seja para ele mesmo, para a vida de forma geral e global, considerando tantas outras pessoas, não é tão importante assim. Então, nesse momento da caverna do eremita, ele não representa apenas uma retirada do mundo. Caso fosse apenas uma retirada do mundo, isso seria mais representante de um isolamento. Você se isola porque você tem medo do mundo, porque você não sabe lidar com as coisas, porque você tem dificuldade em lidar com as pessoas. O isolamento do eremita, ele representa um isolamento para a autoanálise. É um momento onde você vai entrar para dentro de si e se conhecer melhor, se investigar. Não necessariamente a partir de um ponto inicial, e sim a partir do que você já viveu. E a nossa vida, e a nossa experiência de vida, o nosso tempo, ele vai continuar passando. Mas se a gente não entra de vez em quando e separa o que é necessário, se a gente não discerne, se a gente não corta, se a gente não compreende o que a gente está vivendo, por que a gente está vivendo, mesmo que nem sempre a gente encontre respostas, a gente não necessariamente estará cumprindo com o que o eremita representa. Então ele não representa apenas isolamento. Ele nos leva para a solidão, que pode ser dolorosa, mas aonde a gente pode encontrar a solitude, que é a capacidade de estar bem consigo mesmo na própria presença, sem nada e sem ninguém. Então o Logos, como capacidade de discernimento, é extremamente necessário na nossa jornada também. Ele deve ser considerado como mais uma das formas da gente compreender a jornada do ego. E uma dica a respeito desses termos que eu tenho trazido aqui, como ética, moral, logos, eros, instinto, função mãe, função pai, é que você também aprenda a buscar a partir destes termos. Joga na pesquisa o que significa instinto, eros, logos, em relação à visão da psicologia analítica de Jung, por exemplo. Assim você vai ampliando cada vez mais a sua busca. Se você não tiver curiosidade para responder as suas perguntas, você vai girar apenas no conhecido. E a vida é muito ampla, a caverna interior ela é muito ampla para poder a gente ficar apenas na entrada. Sigamos.